Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É um motivo de alegria, sempre falamos, esse retorno, essa comunhão, essa reciprocidade nessa saudação tão simples que é feita a essa amada Igreja do Senhor. E nós queremos cumprimentar os que nos visitam, é uma alegria tê-los aqui conosco, sintam-se bem à vontade, é uma honra tê-los. E também queremos cumprimentar os internautas que interagem conosco, é uma alegria também tê-los nessa audiência, na visualização desse culto maravilhoso, onde todos nós, com certeza, seremos ricamente abençoados. Muito bem, temos convicção de que seremos. Nessa noite, queridos, a mensagem, ou a temática, melhor dizendo, está posta e ela é simples. Prenúncios do último governo global. Então, estamos tendo prenúncios, sinalizações, nuances, apontamentos que indicam claramente que teremos mais um império, e o último deles, o último governo global, porque já tivemos e já mencionamos e já estudamos sobre eles, mas este é o último governo global. Muito bem, e nessa noite nós queremos, antes de orarmos, introduzirmos algo que você pode perceber, que você pode captar. Nós, aqueles que foram transportados das trevas da ignorância para a maravilhosa luz do Senhor. Aqueles que foram chamados por Jesus, repito, das trevas da ignorância para a sua maravilhosa luz, nós nos tornamos, a Bíblia é categórica, filhos de Deus, e com esse transporte, e com essa chancela, com esse carimbo de glória, ele diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Antes no mundo éramos o quê? Criaturas, criados por Deus. Mas a partir do momento que nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, e em nós ocorre uma novidade de vida, uma transformação, nós então nos tornamos filhos de Deus. Então, uma tremenda diferença entre a criatura e os filhos. Mas Deus é maravilhoso, e nessa noite nós vamos beber, comer em mais um banquete que Ele nos oferece. E é por isso que nós também vibramos e sentimos quando Ele fala que para esses que foram transportados e foram levados para o reino do seu amor, Ele está e estaria conosco todos os dias, até o fim do tempo da graça, quando Ele arrebatará o seu povo, Ele estaria conosco até o fim. E isso é muito claro, isso é muito maravilhoso, isso é muito lúcido, quando nós entendemos que Ele está aqui agora. Onde estiverem 2 ou 3, reunidos na minha presença, em meu nome, ali estarei no meio deles. Então Ele está aqui nesta noite. E o que é mais lindo nesse Deus é que Ele se congrega conosco, ou seja, Ele está aqui. E além de congregar conosco a partir de 2 pessoas, Ele vive em nós. O reino de Deus está dentro de vós. Então o que eu penso, o que eu falo, as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras, os meus pensamentos estão diante dele, igreja, porque o reino dele está dentro de nós. E quando nos reunimos a partir de 2 pessoas, ele já está congregando conosco. Então, quem pode fugir do Deus desse? Quem pode se ausentar de sua face? Ninguém. Ele está aqui agora, desde o momento em que 2 pessoas aqui entraram para reverenciá-lo, para adorá-lo, Ele está congregando conosco, e Ele nos diz: o que vocês ligarem aí, meus filhos, eu ligarei nos céus. O que vocês desligarem aqui, eu desligarei lá. Como é bom louvar e adorar esse Deus. E antes de adentrarmos a esse tema maravilhoso, vamos aplaudir a Ele que está aqui. Muito bem. Prenúncios do último governo global. Algumas passagens vocês vão perceber que elas serão colocadas e nós traremos novas nuances, novos ângulos. Eu quero iniciar na primeira de Paulo aos Tessalonicenses 5,
Primeira do apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5, de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia, D maiúsculo, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Senhor Deus, como é maravilhoso adorar-te, louvar-te, como é bom estarmos aqui reunidos na tua presença, congregados, desenvolvedores, e já o fizemos nos 5 minutos de oração. Tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora capacita-nos, Pai, para que possamos desenvolver nessa mesma pegada, neste mesmo intenso e glorioso momento que tivemos de louvor aqui, com esses guerreiros, com estes artífices do teu louvor, os vocalistas, os instrumentistas, que nós possamos dar continuidade a esse combo de glória que já tivemos aqui e agora vamos desfrutar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ontem já tivemos aqui uma gloriosa palavra também. Maravilhosa palavra que tivemos ontem. Então vamos lá? Eu quero repetir essa leitura de 1 de Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Irmãos é o vocativo. Irmãos, igreja. Ele não está falando com o mundo, está falando com a igreja, ele não está falando com as criaturas, ele está falando com os filhos. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos esclareça, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, D maiúsculo, o dia dele para a igreja, o arrebatamento, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá. Virá sobre eles repentina destruição, como vem as dores de parto, para quem ou a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Muito bem, o dia do Senhor, ele vem, e nós, igreja, como povo, estamos inteirados. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento, a primeira coisa que ele elucidou, que o Espírito Santo que estava nele, e o inspirou e o ungiu, foi assim: vocês que estão vivos não serão glorificados antes da ressurreição dos mortos. E daqui a pouco nós vamos entender isso. Então o dia do Senhor vem com precisão, e nós estamos nesse ambiente ainda, como ladrão de noite. Ora, a questão aqui poderia ser questionada, e o Senhor não estava se referindo a ladrão de mistério, de ofício, a ladrão comum. Porque tem ladrão que rouba de dia. Tem ladrão que assalta de manhã, principalmente hoje, né, irmão? Que assalta para tudo que é lado, de madrugada, de manhã, à noite. O Senhor estava falando ladrão no sentido da surpresa, surpreendentemente. De noite, a noite está tão intensa na face da terra, que a noite aqui não é o lapso temporal, irmãos, de 12 horas. A noite aqui significa pecado, auge da iniquidade, por isso que é a meia-noite, lá no melhor momento da noite, entre aspas, melhor, lá no cume, lá no apogeu, no ápice do pecado, da iniquidade, ouvir-se-á um grito: eis o noivo! E o povo será tomado. Então vocês sabem, irmãos, que esse dia vem como ladrão, surpreendentemente, de noite, ou seja, no auge da iniquidade. Hoje nós temos a convicção de que vivemos um auge, um apogeu, um pico tão grande de iniquidade como nunca antes vivemos. Assim, matavam cristãos, matavam profetas, apedrejavam, mas o ciclo, o movimento de iniquidade está posto de uma tal forma e de tão intensa forma que o Senhor disse que haveria tempos
difíceis. Os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, irreverentes. E hoje nós vivemos, amados, isso. Só não entende, só não tem a percepção quem não tem o novo nascimento. Quem não sofreu, no bom sentido, o transporte das trevas para a sua maravilhosa luz. Os que ainda não receberam o penhor, a garantia do Espírito Santo, para discernirem que vivemos um momento de auge. Está para dar meia-noite, amados. O auge do pecado. E quando der meia-noite, não se preocupe que eu não vou gritar mais não, só daqui a pouco haverá um grito. Eis o noivo. Amém, amados? Que coisa linda. Então, vão conjecturando, vamos vendo essa palavra gloriosa. Então, ele fala assim, que andarão clamando paz e segurança. E quando eles estiverem clamando por paz e segurança em plena noite, em plena iniquidade, vos sobrevirá repentina destruição para os ímpios, para os que ficarem, que é uma separação, é a grande tribulação. Porém, repare algo lindo. Irmãos, nunca também se clamou por paz e segurança tanto quanto hoje. Nunca, em forma de intensidade, esse clamor por paz e segurança foi tão agudo, foi tão intenso quanto os nossos dias. Está aí o pontífice preconizando, anunciando um governo, uma centralidade, estão aí a ONU, estão aí todas a Unesco, as instituições internacionais que congregam, que agregam países e nações, clamando por um governo único, pela união dos povos, para que todos obedeçamos, ou para os que vão ficar, obedecerem a único governo, para que reis, príncipes, primeiros ministros, presidentes, entreguem o seu poder a esse governo central que vai reger o mundo com paz e segurança. Quando andarem clamando paz e segurança, eis que vos virá repentina destruição e de nenhum modo escaparão. Muito bem, nesse momento, continue atentamente ligado. Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, aí mesmo 5, 4-8. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia com D maiúsculo, esse dia do Senhor para a sua igreja, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa, porquanto vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Na noite, quando ele fala noite, trevas, ele está se referindo à auge, à iniquidade, à organização, à sistematização endêmica do pecado. Ele está falando daqueles que vivem regaladamente no erro. Então, nós somos do dia, em que sentido? Nós fomos transportados das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então as trevas não estão mais conosco. Nas trevas estão as criaturas, estão aqueles que não sofreram nenhuma transformação. Nós não somos mais de lá. Nós somos da luz do dia. Nós somos do Senhor. Então, rapidamente, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, com D maiúsculo, venha como ladrão, vos apanhe como de surpresa, porquanto vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, esse dia, ele vem como surpresa, como ladrão. Mas eu quero mais uma vez ler. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O ladrão apanha de surpresa, toma de surpresa uma casa, é verdade, assim vai ser. E também, porquanto nós, vós, eu, tu, nós somos da luz e não das trevas, somos filhos do dia. Amém, queridos? Aí, a continuidade. Preste bem atenção aonde vamos chegar. Na segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 9 a 10. Diz simplesmente assim:
Segunda aos Tessalonicenses 2, de 9 a 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Quero repetir, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha que coisa tremenda. É segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, aos que estão mortos, porque não recolheram ou não acolheram, obrigado minha pastora, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, queridos, preste bem atenção. O aparecimento do iníquo, do anticristo, desse governo global, vai ser segundo o poder, a eficácia de quem? De Satanás. Não tem nada de direito, não tem nada de conservador, não tem nada de luz, não tem nada de reto. É trevas e são trevas. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder. Agora, atenção, e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, os sinais e prodígios que estão sendo executados agora no mundo globalista são sinais e prodígios da mentira, igreja. Com todo o engano. Somente aquele que tem o Espírito Santo não está sendo enganado. Está tendo a leitura correta. São momentos que apavoram, sabe? Eles vivem, falam e dirigem o seu discurso distorcido, por engano, por injustiça, para enganarem não os salvos, mas todos os que perecem, que estão sem luz, que estão em trevas. O aparecimento do iníquo, quero terminar no sentido, o versículo, é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nuances, prenúncios de um governo global. Impera a mentira, impera a falsidade, impera o engano, sinais e prodígios do engano, para enganar os que perecem, os que estão morrendo, os que estão sem vida. Glórias ao Senhor. Em Daniel, eu li outro dia, eu quero repetir agora numa ênfase, para coadunar com o que eu acabei de ler aqui, o aparecimento do iníquo. Em Daniel 11, 21, diz algo tremendo sobre esse iníquo, sobre esse anticristo, lá em Daniel, lá atrás, queridos, lá no vaticínio que apontava para hoje. Daniel 11, 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, do qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. O reino global. Não pense que é um reino local, não. Ah, mas nós temos um exemplo aqui, temos alguém das trevas que surgiu aí de uma forma horrível, com todo engano, mentira, injustiça, para enganar os que perecem. Irmão, é um absurdo. É a maior distorção judiciarista do mundo, entre outras na Colômbia, enfim. Olha que coisa linda, de horrível que é. Linda para nós que vamos subir. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. O que é vil? Exatamente. Vil. Mal. Vil, horrível, vil, sem caráter, vil, mentiroso. Aí pegue lá Tessalonicenses, vil do engano, segundo a eficácia de Satanás, poder, sinais e prodígios da mentira. Um homem vil. Olha que coisa linda. Para o qual não tinha ou não tinha dado a dignidade real. Ele não vem de uma linhagem realeza ou de realeza.
ele será uma pessoa que está viva, ele será uma pessoa politicamente entrosada e entronizada com o globalismo, com discurso afiadíssimo. Não é o daqui não, fiquem tranquilos que é muita atrocidade para ser, pelo amor de Deus, nem pensar. Mas repare só, o homem viu, e olha que coisa linda, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Aí eu falei no último culto, só um ângulo da intriga. O que é intriga? Engano. O que é intriga? Mentira. O que é intriga? Falsas narrativas. Hoje, tudo que você levantar, ou você, ou eu, ou nós, levantarmos com fundamentos históricos, puros, leais, seguros, terá paralelamente uma narrativa distorcida, mentirosa, enganosa, intrigante, porque esse é o reino do anticristo. Todos os países que estão sendo tomados de assalto pelo globalismo e que vão apoiar esse anticristo, esse governo global, são intrigantes, usam a mentira, usam tudo isso que está em 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 9 a 10. Intrigas, engano, mentira. E eles intrigam tanto que as pessoas que não têm a luz do entendimento vão pensar que é verdade, irmãos. Vão ter uma leitura absolutamente distorcida da realidade em que vivem. Totalmente distorcida. Então, essa é a visão. Ele tomará o reino mundial, o reino global, o último deles, com intrigas. Então, nós não estamos aqui, e nós somos sabedores disso, pregando sensacionalismo, pressa. Não, irmãos, façam os seus projetos, sonhos. Quero repetir o que eu disse no início. Tivemos uma palavra linda ontem, quase não sai, mas saiu, palavra gloriosa. E nós queremos dizer que o Senhor está aqui. Ele fica conosco, ele está conosco, ele congrega conosco. E nós que o amamos, que o adoramos acima de todas as coisas, também nos amamos uns aos outros como a nós mesmos. Então, bendito seja o Senhor. Então, nessa noite, igreja, preste bem atenção. Nós queremos colocar para você também algo impressionante, que já poderia ter sido dado, mas está no eixo. No capítulo 13 de Romanos, versículo 11. Capítulo 13 de Romanos, verso 11, diz algo maravilhoso para que nós também estejamos alertas. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, a época, a geração. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ô, glória! Então, irmãos, a nossa salvação aqui não é essa remissão, que nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz e ele nos resgatou, não. Essa salvação aqui, na base, é o próprio Senhor. Ele é a nossa salvação. Está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Hoje está nítido, está claro, estão claros os prenúncios, os sinais, as nuances de um governo global último, não terá outro. Estamos lá nos pés da estátua e vai nascer um chifrezinho lá entre os dedos, já vimos isso. E nós estamos expectantes e confiantes de que o Senhor está voltando. Eu quero então ir com os amados para Daniel. Estamos com tempo, estamos dentro do tempo. Daniel, capítulo 11. Farei tudo para não fugir do tempo. Daniel 11, de 3:6 a 3:7. Sobre o iníquo, é sobre ele mesmo, que não tem linhagem real, que tomará o reino com intrigas, que agirá pela eficácia de Satanás. Então, Daniel 11, de 36 a 37. Este rei fará segundo a sua vontade, e se engrandecerá, e se levantará sobre todo Deus com D minúsculo, contra o Deus dos deuses, o Senhor glorioso, falará coisas incríveis, intrigantes, mentirosas, contra a palavra
contra o Deus dos deuses, falar coisas incríveis. E será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses com D minúsculo de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus com D minúsculo, porque sobretudo se engrandecerá. Ele será um maioral, ele será temido, e ele estará acima de todos os deuses com D minúsculo. Ele falará coisas incríveis, terríveis contra o nosso Deus e contra os deuses de seus pais, né? Lá do Oriente, aqui do Ocidente, ele falará coisas incríveis. Ele se engrandecerá, ele se levantará e ele fará tudo o que lhe apraz e será próspero. Quantos estão vendo esse avanço? Não parece que não tem fim? A impressão que a gente dá é que vai piorar, e parece que ele vai conquistar, mas ele não vai, porque o tempo dele está se apressando. Ele será derrubado, ele será derrotado, e ele será derrotado pelo Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, pouco tempo lhe resta, e a Bíblia diz que ele sabe disso, que pouco tempo lhe resta. Nessa noite, amada igreja do Senhor, nós que temos projetos, sonhos, e temos tantas coisas para fazer e faremos, nós temos aí, ainda se Deus quiser e permitir, um retiro maravilhoso, teremos outros cultos maravilhosos, mas eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor nos apresenta o último governo global. Não haverá mais outro. Ele vai destruir esse reino e ele será o último reino. E aí, que coisa linda é nós entendermos algo que está em 2 de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou remir o tempo, mas sem sair da palavra, 6 e 7. 2 aos Tessalonicenses, igreja amada, capítulo 2, somente o 6 e o 7. Somente o 6 e o 7. Diz assim: e agora sabeis o que o detém. E agora sabeis, igreja, o que o detém. Quantos aqui, não tire o dedo, não desmarque, quantos aqui sabem o que está detendo, paralisando o anticristo? Oi? O Espírito Santo que vive na igreja. Então, enquanto o Senhor não te levar, ele vai ser impedido de governar. Ele está aí. Todos os seus asseclas, todos os seus vetores, todos os seus agentes estão tomando conta do mundo, com intrigas, com poder, do engano, da mentira. Estão reinando, prosperando, entre aspas. Mas, olha o que o Senhor está dizendo. E agora sabeis o que o detém. Para que ele, o anticristo, seja revelado somente em ocasião própria. Somente em ocasião própria. Que propriedade é essa? Você tem que subir primeiro. Nós temos que ser arrebatados primeiro. Nós temos que primeiro ver os nossos irmãos que já morreram em Cristo ressuscitarem, porque eles já estão em espírito, na glória. Por isso eles ressuscitarão primeiro, porque já estão lá. E depois, junto conosco, subiremos junto com eles para o encontro do Senhor nas maiores alturas. Mas vamos lá. E agora sabeis o que o detém, para que ele se manifeste, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o que é isso? Poder. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, igreja. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que o mistério das trevas, o que o ministério das trevas, o mistério das trevas, o que o anticristo está esperando para se revelar? Que aquele que o detém, que o Espírito Santo seja afastado. Quando é que o Espírito Santo vai ausentar-se da terra? Quando ele arrebatar a sua igreja. Então ele vai ausentar-se da terra, estarão dois ali, um subirá, o outro ficará na terra, duas no moinho, uma subirá, outra ficará na grande tribulação. Irmãos, atenção, olha que coisa linda, o mistério com efeito, com poder, já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quando a igreja subir, irmão,
Todos verão esse camarada governando. E tem um detalhe: nós o conheceremos, nós saberemos quem ele é. E quando isso acontecer, irmãos, prepare-se, que cada culto aqui só vai faltar irmão voar. E se voar, vai com boa, né? Se voar, vai de vez, porque vai ser glorioso. Está chegando a hora, a gente já sente esses prenúncios. Imagine quando, de repente, Yuri, alguém disse: olha, o fulano está sendo candidato com o apoio do Vaticano, com o apoio da ONU, com o apoio da Unesco, com o apoio de todas as instituições confederadas do mundo, para governar. Aí a gente, irmão, tu já vai te preparar, irmão, tu tem que preparar logo, viver nele logo, porque isso será muito rápido, mais do que nós pensamos. Lembram? Faz tempo os congressos, se fizéssemos hoje irmão, ia dar muita perseguição, ou talvez não fosse ninguém, porque a perseguição está ferrenha. Então, olha que coisa linda nesse sentido, tá? De apresentar. Atenção, Igreja do Senhor. Vou ler de uma virada. E agora sabeis o que o detém para que ele se manifeste, seja revelado. Somente ocasião própria, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quando o Espírito Santo, que o detém, for afastado, subir com a igreja, haverá trevas sobre a terra. Ele reinará. E vai haver aqui, e vão haver aqui momentos de terrível trevas, ou terríveis trevas. Muito bem, eu vou com a igreja para 1 de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá. 1 de Paulo, estamos já no rigor da rota de conclusão. Não se preocupe, os ministrantes, a ministra, os orquestras, os instrumentistas, os vocalistas e a igreja, que nós vamos cumprir o tempo. Vamos lá? 1 de Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porque o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo. Como começa isso no 15? Irmãos, não pensem que vocês vão antes dos que dormem. Fiquem tranquilos. Aí, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo. Entre nuvens, arcanjos, querubins, serafins, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor, nos ares, não é aqui na terra, não. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E continuando nesse mesmo diapasão, nesse mesmo ritmo, 1 de Paulo aos Coríntios 15, 50 a 57. Paulo aos Coríntios 15, 50 a 52, melhor dizendo, 52. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Olhem para cá. Você crê que se o Senhor viesse agora, tu não passarias pela morte? Que morte, pastor? Não teria o teu enterro, irmão, nem a tua cremação. Olha lá, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aplauda o Rei! Quem aqui já se deu ao trabalho de aferir no relógio? Eu vou piscar. Anotou, Yuri? Não tem como. É menos de um segundo. Olha, já foi, irmão. Pisquei. Fração de segundo. Por isso que a Bíblia fala no instante. Sabe o que é instante? Fração de segundos. Nós seremos arrebatados.
Se alguém tiver morrido, vai lá, fica lá na glória, esperando que o teu corpo também seja glorificado, mas já estará com o Senhor em espírito. Deus vivo, muito obrigado, porque esse reino celestial, esse reino vai chegar. E o último governo global está aí, não haverá outro, Pai. Já houve o egípcio, já houve o babilônico, o medo-persa, o grego alexandrino, o Roma oriental, ocidental, os Estados Unidos e a União Soviética na bipolarização. Estamos nos últimos momentos para que surja esse chifre, esse anticristo, até que ele, Pai, se apresente. O teu Espírito Santo vai ausentar-se da terra. Que agora venha o teu ministério lindo, venha os teus guerreiros ungidos e vamos adorar-te com eles na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus, aplaudamos o Senhor.